Olá, seja bem-vindo ao Sabedoria e Vida, nossa série de estudos na Carta de Tiago. E você aí no seu grupo pequeno, na sua família, na sua casa, na sua empresa, quero te convidar para juntos a gente poder conhecer melhor o Evangelho, crescer, conhecer o Senhor Jesus e através desse texto bíblico a gente caminhar praticando esse Evangelho de uma forma especial. São 5 estudos, 5 semanas, 5 encontros que juntos nós vamos ter muita expectativa. A nossa expectativa é grande que vocês cresçam intensamente, mas eu queria que você também entrasse nessa expectativa e tentasse deixar o seu coração nas mãos do Senhor para tudo aquilo que Ele tem para fazer nesses dias na sua vida. A carta de Tiago foi escrita pelo líder da igreja de Jerusalém, Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele, preocupado com a igreja que estava se expandindo ao longo do Império Romano, escreve essa carta para consolar, para confortar, para exortar o povo que estava debaixo de muita pressão. Viver o cristianismo no Império Romano não era uma coisa fácil. E ele começa a dar dicas práticas de como vencer, como suportar, e não só suportar, mas continuar caminhando firmes nesse evangelho que eles tinham aprendido de Jesus Cristo. É interessante que ele cita a palavra perfeito 7 vezes nessa carta. Só nesse primeiro capítulo, que nós vamos tratar aqui hoje, ele cita 4 vezes a palavra perfeito ou perfeição. E a gente tem a tendência de pensar em perfeito como algo que simplesmente não tem defeito nenhum. A palavra perfeito, no uso que Tiago faz, tem a ideia de íntegro, de inteiro. Então, o objetivo dele era de fazer com que essa igreja espalhada no Império Romano, debaixo de pressões, fosse íntegra, continuasse nessa vida inteira diante do Senhor, sem ficar indo de um lado para o outro, sem ficar tendo grandes dificuldades ou voltando para trás naquilo que eles já tinham avançado. Então, o que eu quero te convidar é caminhar nesse primeiro capítulo de Tiago, que ele faz, na verdade, uma grande introdução de outros temas que ele vai tratar e que nós vamos ver de uma forma mais profunda nos outros estudos, mas aqui para a gente já ir aquecendo o coração e já ver um pouco do que ele quer trabalhar na nossa vida, trabalhar de transformação na nossa vida. Eu quero te convidar a olhar algumas declarações que Tiago faz nesse primeiro capítulo, que é um convite para aquilo que ele vai trabalhar ao longo de toda a sua carta. A primeira declaração que a gente vê aqui é que Tiago nos convida a olhar as provações como um instrumento de Deus para nos fazer crescer, chegar a essa perfeição e a essa integralidade. Logo no começo da carta, nos versos 2, 3 e 4, a gente vê ele falando isso. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É interessante como é que o olhar de Tiago é que essa provação não é uma coisa que a gente deveria ficar lamentando, chorando, murmurando, mas ele vê a provação como algo que deveria gerar alegria no coração. Por quê? Ele vê a provação como um instrumento de Deus para ir fazendo a nossa vida crescer mais, mais e mais. Olha, ninguém olha para uma dificuldade, ninguém olha para uma provação com alegria, a não ser por um motivo, que ele veja essa provação como um instrumento de crescimento, que ele veja algo além da provação, que ele não fique só com os olhos ou fixe os olhos só no problema. Quando a gente fixa os olhos no nosso problema, o problema fica maior ainda. Mas se a gente consegue enxergar além do problema, vendo isso como sendo um treino de Deus para nos levar a níveis maiores, para nos levar a uma maturidade maior, aí a gente tem como se alegrar e a gente deve se alegrar. E foi isso que Tiago falou. Outra declaração que Tiago faz nesse primeiro capítulo é que para a gente caminhar rumo a essa perfeição, a gente precisa de sabedoria. E a boa notícia que ele dá é que se a gente quer sabedoria, é só pedir a Deus que Ele tem muita para derramar sobre nós. O texto de Tiago 1, versos 5 e 6 dizem: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar,
levada e agitada pelo vento. A carta de Tiago é um misto da carta de Provérbios do Antigo Testamento, Provérbios de Salomão, com o ensino do Sermão do Monte de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Ele pega esse ensino do Sermão do Monte e entrega de uma forma proverbial, cheio de frases curtas, diretas, para ajudar na vida prática da gente. E é interessante porque a ideia dele é justamente essa, de colocar a nossa vida de uma forma muito prática, os valores do Evangelho. E nada mais importante do que a gente ter sabedoria, porque sabedoria é justamente isso, a gente saber como aplicar a teoria na prática de uma forma perfeita. Agora, quando a provação é grande, quando as lutas são grandes, quando a pressão é grande, a gente precisa de mais sabedoria do que a gente teria normalmente. Por isso que Tiago é incisivo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Não tenha receio. Clame ao Senhor quando você estiver precisando, quando você estiver tranquilo, em qualquer momento. Clame ao Senhor porque Ele vai ter a sabedoria necessária para você tomar as decisões certas e caminhar de uma forma precisa naquilo que Ele tem para você e não só aquilo que você acha que é melhor. Uma terceira declaração que a gente vê nesse primeiro capítulo de Tiago também é que no meio das provações nós somos tentados, mas Deus derrama graça sobre nossa vida para a gente vencer essa tentação. A vida não é fácil, a vida é cheia de ondas, marés que nos levam de um lado para o outro. E muitas vezes isso nos leva da provação para a tentação. Há uma pequena diferença entre os dois. A provação é essa pressão que vem de fora para dentro, que nos coloca em situações difíceis. Mas muitas vezes, quando somos provados, somos também tentados. A tentação já é algo mais pecaminoso. É aquela vontade de chutar o balde, é aquela vontade de aceitar propina, é aquela vontade de subornar, é aquela vontade de fazer uma declaração, falar uma mentira, uma dita meia-verdade, de ser falso com alguém para atingir o que você quer. No meio da pressão, isso vem com muito mais intensidade. E somos tentados ao pecado. E aí que Tiago disse, olha, a gente não precisa ceder à tentação quando a provação vem, porque Deus vai nos ajudar no meio da provação. Deus vai nos dar graça para suportar isso na hora certa. Os versos 17 e 18 do primeiro capítulo dizem assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. É interessante porque a linguagem que Tiago está usando aqui é uma linguagem que se encaixa perfeitamente no que os evangelhos apresentam do próprio Senhor Jesus. Ele fala daquilo que vem do alto, que é perfeito, que vem do Pai. Jesus usou todas essas expressões dizendo, olha, eu venho do Pai, eu que desci, eu sou o pão que veio do céu. Ele que é a palavra da verdade, que fala lá no verso 18. Então, o que Tiago está querendo dizer, olha, Jesus, a presença de Jesus, ele é a graça que nos faz nascer de novo, que nos faz ter novas possibilidades, que derrama o Santo Espírito sobre nós e nos faz vencer em cada momento, vencer em cada uma dessas etapas, por mais difíceis que possam ser. Então, não tenha dúvida, resista à tentação no meio da provação, porque Jesus, a presença dele, vai derramar a graça sobre sua vida. E a quarta e última declaração que eu queria trazer aqui para vocês é que a gente tem que tomar muito cuidado para fugir de uma grande armadilha: viver o cristianismo só na teoria. Tiago usa uma expressão que Jesus usou lá no Sermão do Monte, para a gente não se tornar simplesmente ouvintes da palavra e não praticantes. Olha o que ele diz no verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É interessante porque ele fala dessa lei da liberdade, essa lei perfeita
perfeito. Olha aí a palavra perfeita de novo. Ele fala o seguinte: a gente não pode ser só ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante. E que prática é essa? Essa prática é falar com amor, verso 26, servir o próximo, especialmente o pobre, verso 27, e viver numa devoção em santidade ao Senhor. Entregue, o verso 27 também fala isso, entregue ao Senhor uma vida diante de Deus, íntegra, inteira, repleta nas mãos dele, servindo o próximo. Isso é uma outra forma dele falar o que Jesus ensinou lá em Mateus 22, 37, quando ele responde a um homem sobre o que seria o suprassumo da palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É isso que Jesus estava ensinando e é isso que Tiago está ensinando em sua carta. O resumo de Tiago é o resumo do ensinamento de Jesus, é o resumo da palavra, só que ele aplica de uma forma diferente, mais proverbial. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E ele fala o seguinte: se a gente só ouve isso e não pratica, a gente está enganando a nós mesmos. Esse é o grande perigo que nós estamos querendo fugir exatamente nesses dias. E é para isso que nós estamos reunidos agora, para estudar essa carta. E é para isso que vocês vão começar agora a discutir um pouco e trocando as informações, trocando as experiências com o roteiro, aí com o facilitador, a gente conseguir edificar uns aos outros e crescer. Que Jesus te abençoe e que você tenha um tempo frutífero, não só hoje, o primeiro estudo, mas ao longo dessa série a gente juntos crescer para a glória de Deus. Jesus te abençoe.